Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Me sinto feliz, grato, sou grato a Deus por esse ministério que tem sempre aberto as portas para que a gente possa estar aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? O departamento de missões, eu quero agradecer a nossa irmã Rosana e os demais irmãos que nos fizeram o convite. Obrigado pela confiança e pela oportunidade. Eu já quero aqui justificar a ausência da minha esposa e do meu filho. Viajamos ontem a missões, mesmo no interior da Bahia, e voltamos hoje. Chegamos em casa quase 2 da manhã. E ela realmente está muito cansada, um trabalho árduo, uma terra muito seca. Mas o nome do Senhor foi glorificado porque algo encendeu o Senhor. Amém? Então glorifico a Deus. Já estou aqui a justificar a ausência dela e do meu filho. Minha esposa não veio comigo, meu filho não está comigo, mas nesta noite está aqui um casal me acompanhando, um casal de amigos, Luciano e Juliano. Deus abençoe a vida de vocês, a cada dia mais e mais, amém? Eu já quero externar a Deus toda a minha gratidão por essa oportunidade. Eu quero te pedir, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 22, no versículo número 20, foi o texto que, o ano passado, nós temos uma temática para essa noite. Eu quero aqui, juntamente com os irmãos, aprender com o Senhor Jesus. Amém? Deus é bom o tempo todo. Fico feliz em rever os irmãos. Amém. Ao Ministério de Louvor, já agradeço pela disponibilidade de sempre. Esses irmãos são uma bênção. A voz aqui está um pouco cansada, não está, minha irmã? Durante a viagem estive ministrando louvor. E hoje pela manhã ainda estive ministrando, pregando lá na igreja, então a voz está um pouco cansada, mas que bom que o Senhor renova a cada dia mais. Você achou o texto bíblico aí? Amém. Vamos ler a tempo. Apocalipse capítulo 22, no verso número 20, está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Deus, eu quero aqui, meu Senhor da glória, mais uma vez, como sempre, me colocar como instrumento a ser usado, Pai. E que a Tua misericórdia me alcance, Senhor, se eu possa me usar poderosamente nesse lugar. Eu te peço, meu Deus, que a Tua graça, meu Pai, nos alcance nessa noite. Abre, meu Pai, o nosso coração, meu Pai, nossa mente para receber essa palavra, Pai, e não apenas ser ouvinte, mas praticante da mesma. É isso que eu te peço, meu Pai, crendo na nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Parece ser fácil um missionário falar de missões, mas eu confesso para vocês que não é nada fácil. Porque se eu fosse aqui falar e declarar tudo que eu tenho vivido e minha família tem vivido e visto no sertão da Bahia, certamente vocês sairiam daqui chorosos e com o coração partido com tudo aquilo que a gente tem presenciado no sertão da Bahia. Então, pregar missões não é uma tarefa muito fácil, mas dentro da temática que foi passada a gente vai aprender algumas coisas aqui. A estrutura do livro do Apocalipse é encontrada no capítulo número 1, no versículo 19, onde João registra que o Senhor lhe disse: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Observe que o livro está aqui dividido em 3 seções. Primeiro, passado, as coisas que viste; presente, as coisas que são; e futuro, as que hão de vir. Então note que para falar de Apocalipse, nós precisamos entender a estrutura do livro do Apocalipse. E algo que é muito importante a gente entender dentro do livro do Apocalipse
É o que Deus quer passar através desse livro. Eu pude notar que nos capítulos 2 e 3 temos as cartas que foram direcionadas às igrejas que estavam na Ásia. E isso me chamou a atenção, porque tem alguns detalhes aqui muito importantes e que nos vai fazer abrir a nossa visão para o que verdadeiramente Deus quer falar conosco nessa noite. Essas cartas, elas devem ser observadas e observadas com muito cuidado, porque ela vai nos mostrar modelos de igreja a ser seguido, mas também vai nos mostrar modelos de igrejas a não serem seguidos. Talvez isso seja assustador para você, mas não se preocupe não, você vai entender. Vale destacar aqui 2 pontos importantes sobre essas cartas das igrejas que foram citadas. Primeiro ponto, as cartas elas são dirigidas a igrejas reais. Aqui não são igrejas fictícias, não. Essas cartas elas foram direcionadas a igrejas reais. Igrejas que precisavam ouvir o que Deus tinha guardado para cada uma delas. Então essas cartas elas foram direcionadas às igrejas reais e cada carta continha aquilo que cada igreja precisava ouvir da parte do Senhor. As igrejas aqui simbolizam os vários tipos de igrejas que existiam, que existem e que ainda há de existir ao longo da história. É por isso que Deus vai direcionar a cada uma carta diferente. A forma que Deus ele se dirigiu a essas igrejas me chamou bastante atenção. Por quê? Porque todas as cartas foram primeiramente direcionadas ao anjo da igreja. Eu vou simplificar para que você entenda. A carta ela foi entregue, vou trazer um simbolismo disso aqui. A carta foi entregue ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, primeiramente. Louvado seja Deus. Olha o que o texto diz: e ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve. Então a interpretação clara aqui, correta, é que trata-se de uma mensagem dirigida primeiramente à liderança de cada igreja. Isso porque a responsabilidade de cuidar da igreja é do anjo da igreja. A responsabilidade de instruir as suas ovelhas está sobre o líder da igreja, sobre o pastor da igreja, sobre o anjo da igreja. Então eu logo entendo aqui que haverá mensagens que Deus vai entregar primeiro ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja repasse para a igreja. Oh, Jesus do céu, eu vou precisar entregar algo aqui que é de Deus. O problema está quando Deus direciona uma mensagem ao anjo da igreja, o anjo da igreja direciona para a igreja e a igreja não recebe porque acha que é algo de si mesmo. Simplesmente pelo anjo da igreja conhecer cada ovelha, pelo anjo da igreja conhecer o momento que a igreja está vivendo. E eu lhe peço, tome muito cuidado com isso. Outra coisa que as cartas revelam aqui, a primeira coisa da vista é a onisciência do nosso Deus. Mas por que essas cartas elas revelam a onisciência do nosso Deus? É porque em todas as cartas o Senhor diz: eu conheço as suas obras. Meu Deus, Deus tem o conhecimento de todas as coisas e nada pode ficar oculto aos olhos dele. Deus conhece as suas obras. Deus conhece as minhas obras, sejam elas boas ou más, mas Ele as conhece muito bem. Aí você vai observar que após ele declarar que conhece as obras de cada uma dessas igrejas, em seguida ele vai trazer elogios, vai trazer críticas, vai trazer instruções e vai trazer promessas. Por quê? Porque ele conhece cada uma delas.
estavam fazendo a obra do Senhor com excelência, receberam de Deus o reconhecimento de tudo que estavam fazendo e louvando o nome do Senhor. Deus, ele reconheceu cada uma delas, mas também ele trouxe críticas e repreensões nas cartas. Por quê? Porque as igrejas que não estavam fazendo a obra do Senhor, ou não estavam fazendo do jeito que era para fazer, e fazendo de qualquer jeito, recebeu duras críticas e correções de Deus. Imagina comigo aqui, você ouvindo de Deus hoje: eu conheço as suas obras. Imagina eu ouvindo de Deus hoje: eu conheço as suas obras. Quem está declarando aqui não sou eu, não. Quem está declarando não é o pastor da igreja. Quem está declarando que conhece as nossas obras é o próprio Deus. Porque sim, Ele conhece cada uma das nossas obras. Só que quando Deus diz para mim e para você: eu conheço as suas obras, logo a nossa mente para refletir sobre quais são essas obras. Eu vou simplificar. Nós já sabemos do que Deus está falando. Quando Deus diz para mim: eu conheço as suas obras, eu já sei o que eu preciso manter e o que eu preciso tirar. Eu já sei o que eu preciso melhorar e o que eu preciso manter. Eu sei. E eu acredito que você também saiba. Só que por vezes nós descontinuamos o que precisamos manter e não mudamos aquilo que precisa mudar, mesmo sabendo que Deus conhece as nossas obras. Mas ainda assim, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele nos concede oportunidades de melhorar aquilo que já está sendo feito de bom e de mudar aquilo que precisa ser consertado. Está escrito, Lamentações 3:22. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Um conselho eu te dou: mantenha e aperfeiçoe a boa obra da sua vida e procure com urgência mudar aquilo que precisa ser mudado. A misericórdia do Senhor é tão grande pelas nossas vidas que ainda assim alguma dessas igrejas estava vivendo de uma forma desagradável aos olhos de Deus, e ainda assim Deus, ele vai trazer instruções para cada uma delas. Ele mostra o que precisa mudar e ainda dá instruções de como fazer para mudar. E se tem uma coisa que Deus tem nos alertado cada dia, é isso. Ele nos mostra o que precisa mudar e como nós devemos mudar. Oh, Jesus do céu. Aí mesmo não merecendo, o que é que Deus vai fazer? Vai nos dar promessas, porque em todas as cartas havia promessa. E o que me chamou a atenção aqui é que para cada uma igreja Deus, ele deixou uma promessa. Se eu fosse narrar aqui cada uma dessas promessas, a gente ia passar um tempinho, porque são diversas, são 7 a 8 promessas. Mas eu quero ganhar tempo aqui. Observação aqui é um detalhe: que são várias promessas maravilhosas, mas nenhuma dessas promessas está no campo terreno. Nenhuma das promessas que está nas cartas é sobre algo aqui nessa terra. As promessas que estão em cada carta se referem a algo que está guardado lá em cima, guardado para aqueles que vão alcançar essa promessa. Cada uma delas. Só que Deus deixou um detalhe importante aqui nas promessas. O que Deus mandou João escrever foi: ao que vencer eu darei. Então observe aqui, todas essas promessas estão condicionadas ao quê? A vitória, a nós vencermos a cada dia. Então não é de qualquer forma que a gente vai ganhar promessa, não. É mantendo-se firme e forte na presença dele. É vencendo a cada dia, ou seja, você vai precisar vencer para alcançar cada dessas promessas. Mas eu quero deixar uma pergunta para você nesta noite. Para você, o que é que significa
é vencer sozinho? Será que o fato de estarmos dentro das condicionais que nos garante essas promessas já é o suficiente? Meu Jesus, será que eu só preciso estar na presença de Deus e está tudo certo? Será que o fato de eu ter aceitado a Cristo, já estar na presença dele, já é o suficiente? Eu não preciso me preocupar com os demais, não preciso me preocupar com as almas que estão perdidas lá fora. Será que é isso? Eu tenho certeza que não é, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós declaramos por vezes, Maranata. Quem nunca declarou isso aqui? Maranata, ora vem Senhor. Nós declaramos isso direto. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta: será que realmente nós queremos que Jesus volte logo mesmo? Ou até mesmo hoje? Será que a gente deseja realmente que Jesus volte hoje? Você deseja que Jesus volte hoje? Será que eu aqui desejo que Jesus volte hoje? Mas por que Deus me deu isso aqui? Porque Deus me fez refletir. Se Jesus voltar hoje, a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, todos eles estão salvos hoje? Reflita sobre isso. Ah, irmão, mas a salvação é individual. Eu sei muito bem, mas você não se importa com o que está perecendo lá fora, não? Você não se importa? Será que eu não me importo? Eu já estou salvo, eu estou na presença de Deus, estou fazendo a obra, estou com a minha esposa, o meu filho garantido, mas e os demais? Será que a minha casa já está todo mundo servindo a Deus, os meus familiares? Será que os meus companheiros de trabalho estão todos eles servindo a Deus, já estão salvos? Será? Meu Deus do céu. E se eu lhe disser que Jesus te mandou ir um pouco além, se eu te disser que Jesus não te limitou apenas a evangelizar seu amigo, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu vizinho, não. Deus, ele te direcionou, ele te deu uma missão: ir por todo o mundo. E isso inclui pessoas que por vezes se colocam como inimigo seu. Jesus lhe chamou para ganhar aquela pessoa que lhe perturba. Jesus lhe chamou para ganhar aquela pessoa que tenta tirar sua paz no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você está. Jesus lhe chamou para ganhar essa vida para ele. É porque quando nós falamos de missões, a gente lembra de Noé, né? Que pregou para todo mundo, ninguém aceitou a Cristo, mas a casa dele estava dentro da arca. Estava ou não estava? Já ganhamos a nossa casa. Deus, ele está me impulsionando isso aqui, porque a primeira missão começa dentro da nossa casa. Mas vamos falar aqui sobre aquilo que Jesus nos ensinou sobre missões. É de conhecimento de todos aqui que a missão da igreja é proclamar a palavra de salvação em todos os povos e nações, até a volta de Jesus Cristo. Essa é a temática desta noite aqui. Então a missão da igreja é essa: proclamar o evangelho em todas as nações até a volta de Jesus. E essa é a missão que o próprio Jesus iniciou e nos deixou para que a gente possa dar continuidade. Olha a temática deste culto. Olha a temática. Nós fomos chamados para completar a obra. Chamados para completar, para dar seguimento naquilo que Jesus e os seus discípulos iniciaram. E em João capítulo 14, verso 12, tem um texto que me chamou bastante a atenção. Jesus disse assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho feito, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que eu e você faria obras maiores.
interpretar um texto como esse? Será que Jesus está dizendo que eu seria maior do que ele? Não. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que ele está falando? Ele está deixando muito bem claro aqui que nós teríamos muito mais tempo para trabalhar em favor do reino. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Quantos anos você tem de crente? Meu Jesus. Ele está dizendo, olha, vocês terão muito mais nações para ser alcançadas. O que Jesus está dizendo é isso. Vocês farão obras maiores, porque vocês vão ter mais tempo e mais nações a serem alcançadas. E tem um ponto-chave aqui. Se os discípulos, os apóstolos, fizeram o que fizeram, a pé e em cima de animais, o que é que nós não podemos fazer, tendo à disposição o que a gente tem à disposição hoje? Porque naquele tempo, nem bicicleta existia. Naquele tempo, moto, tu não ia achar não? Carro? Ônibus para fazer viagem, esqueça. Avião para você romper as nações, não tinha. Mas a obra foi feita ou não foi? E qual é a dificuldade que nós temos? O que é que nós achamos como impedimento para fazer aquilo que já foi ordenado a ser feito? Com tudo isso que nós temos à disposição, se é naquela época, meu Deus do céu. Ei, Jesus. Paulo atravessaria de avião para um lado e para o outro. E muito mais nações seriam alcançadas. Mas olha o privilégio que você tem. Jesus deixou para você. Jesus deixou para mim e para você essa missão. E Ele coloca à nossa disposição tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra do Senhor Jesus. Quando nós falamos em missões, tem 2 textos que nós usamos muito para falar de missões. Primeiro é Marcos 16:15, porque o texto diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu particularmente uso bastante Mateus 28, o verso 19 e 20, por quê? Porque tem detalhes importantes. O texto diz: portanto, ide e fazei discípulos. Observe: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Marcos, Mateus: ide e fazei de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a palavra de Jesus acerca de missões em Mateus. Marcos vai deixar claro aqui a importância de ir e pregar o evangelho a todas as nações. Mas Jesus, em Mateus capítulo 28, nos deixa claro não só a importância de ir pregar o evangelho, mas também mostra a necessidade de fazer discípulos. E nele, trabalhando com missões há mais ou menos 12 anos, eu adquiri bastante aprendizado. E um dos aprendizados que eu guardo até o dia de hoje, e eu ouvi isso: evangelizar é dar um copo com água. Fazer discípulo é mostrar a fonte. Vou simplificar. Evangelizar é entregar um copo com água. Discipular é quando você mostra a fonte. É por isso que você vai ver em João capítulo 4 a mulher pedindo água para Jesus e Jesus se apresentando como fonte de água viva. Porque a água que ela desejava beber não mataria a sede dela, seria temporário. Ela beberia daquela água, voltaria para casa e depois ela teria que voltar lá novamente para beber da mesma água. Mas Jesus disse: eu tenho uma água que tu não conhece. Observe que após ela ter um encontro com Jesus, quando Jesus traz a revelação sobre a vida dela, ela larga o cântaro,
correndo para avisar as outras pessoas acerca de Jesus. Você já entendeu isso aqui? Jesus se apresentou como uma fonte de água viva e ela entendeu a necessidade de sair avisando a todos que ali estava alguém que estava sendo direcionado por Deus para trazer uma palavra. E para que o Evangelho alcance toda a humanidade, a irmã trouxe os números aqui de pessoas que ainda não ouviram a palavra do Senhor. E para que o Evangelho alcance toda a humanidade, Jesus não deixou um plano B não, viu? Só existe o plano A. Mas que plano é esse? A multiplicação de discípulos que formam discípulos. Você foi chamado para ser e também fazer. Você foi chamado para aprender, mas também para passar o conhecimento. Você foi chamado para uma grande missão e essa responsabilidade está sobre a minha e sobre a sua vida. Portanto, vá, pregue e faça discípulos. Meu Deus do céu, Deus vai me dando um negócio aqui, a gente vai guardando daqui a pouco, vem pregando. Porque não basta ser apenas seguidor, é preciso ser discípulo. Você entendeu isso? Não basta apenas ser seguidor, é preciso ser discípulo. Mas por quê? Seguidor se ganha, discípulo se forma. Seguidor aqui todo mundo tem. Abre as redes sociais que você vai ver, você tem um bocado de seguidor lá. E quantos discípulos? Quantas pessoas aprenderam através da tua vida? Quantas pessoas teve acesso à palavra do Senhor e se animou e buscou mais a Cristo por causa daquilo que você apresentou para ela, ou que eu também apresentei? E é uma palavra que primeiro corta aqui, viu, igreja? Primeiro ela corta aqui. Eu me incluo em tudo que eu estou pregando aqui. Deus não vai me direcionar uma palavra sem que ela primeiro venha aqui. Não. Mas qual é a diferença entre seguidor e discípulo? O seguidor é aquele que apenas observa, mas não coloca em prática aquilo que observou. Já o discípulo não. O discípulo é alguém que aprende e segue os ensinamentos. Observe o que Jesus disse aos judeus que estavam crendo nele. João capítulo 8, verso 31 diz: se vós verdadeiramente permanecerem na minha escritura, vocês serão verdadeiros discípulos. Jesus disse isso: se vós permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a igreja do Senhor não precisa apenas de evangelizadores, não. A igreja do Senhor também precisa de mestres e discipuladores. É uma necessidade que a igreja tem, que bom que essa igreja tem, porque eu conheço. Mas ainda assim, pode vir muito mais pessoas a estar trabalhando na casa do Senhor com esse papel. Porque não basta apenas evangelizar. Também se faz necessário ensinar para que haja uma consolidação. Imagina comigo, você é um novo convertido que não está sendo acompanhado, é um novo convertido que não está sendo cuidado, não está sendo ali, observado. A pessoa ela não tende a crescer em graça e conhecimento, ela não tende a se consolidar no Evangelho, porque ela não encontra o suporte necessário. Então, quando nós, como servos do Senhor, observamos que temos novos convertidos na casa, qual é a nossa preocupação? É estar buscando, estar do lado dele ali, orientando, falando mais de Jesus, animando a fé dele, para que a fé dele venha crescer a cada dia e ele se consolide no Evangelho. Não se engane não, tem muita gente que aceitou a Jesus com menos de 10 dias já saiu da igreja. Simplesmente porque não teve acompanhamento por falha nossa, que somos a igreja. Meu Jesus. É preciso tomar o cuidado com cada um deles. Eu me atentar ao horário. Amém. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12,
O apóstolo Paulo disse que o próprio Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual é o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso aqui deixa claro que Deus nos levanta não para que a gente venha se exaltar, mas Deus nos levanta para que o corpo de Cristo a cada dia mais e mais seja edificado. É através da minha e da sua vida que o corpo de Cristo a cada dia se fortalece. E uma verdade aqui que a gente não pode de forma nenhuma esquecer, guarde isso: o trabalho é nosso, mas a obra é de Deus. O trabalho é nosso, a missão foi dada a cada um de nós, mas a obra é de Deus. Observe que Jesus vai instruir os discípulos e em todas as nações. Logo eu observo que a prioridade de Jesus aqui sempre foi anunciar a palavra de Deus para resgatar almas perdidas. Por isso que Jesus dedicou muito tempo do seu ministério a ensinar, a pregar a palavra. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez maravilhas, mas ele sempre estava a ensinar. Porque Jesus ele sabe o que é uma obra missionária. Jesus sabe muito bem o quanto é difícil manter um trabalho missionário. Jesus ele sabe muito bem a importância de um trabalho missionário, porque ele conhece o valor de uma alma. Ele derramou o sangue dele por todas essas almas. Então Jesus sabe exatamente quantas almas precisam e devem ser salvas. E talvez através de Deus usando a tua vida, usando a vida de cada um de nós. Deus ele te chamou com esse propósito. Olha que maravilha. Deus nos deu a oportunidade de poder abrir a boca para falar de Jesus, para que as pessoas conheçam esse Jesus, se entreguem para esse Jesus e vá morar no céu juntamente com você. É um privilégio que Ele nos deu. É um privilégio que Ele nos deu. É um privilégio. Outro detalhe que eu aprendi também em missões é que uma cidade ela é alcançada quando a palavra de Deus chega. Uma cidade ela é alcançada quando a palavra de Deus chega e quando a igreja é estabelecida naquele lugar. Observe que Jesus ele sempre fez planejamentos. Jesus ele sempre orientou os seus discípulos. Jesus sempre direcionou os seus discípulos a fazer a obra. Só que está escrito que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A pergunta que fica é: por que são poucos os ceifeiros? Olha essa igreja como está linda, cheia. Por que poucos são os ceifeiros? Olha quanta gente tem aqui. Por que poucos são os ceifeiros? Não deveria ser. Olha quantos e quantos ministérios e igrejas estão lotadas no dia de hoje, cultuando ao Senhor. E por que poucos são os ceifeiros? Oh, Jesus do céu, muita graça, Pai. Porque não é sobre igreja cheia, é sobre disponibilidade para fazer a obra. É sobre em si encorajar para fazer a obra. É sobre olhar para o próximo com um olhar diferente, com um olhar de amor. É sobre entender a necessidade do próximo. Missões é isso. Eu vou precisar entregar isso aqui porque Deus me deu. Eu vejo muita gente buscando alguma desculpa para não fazer um trabalho missionário, para não participar de um evangelismo, ou até mesmo da obra dentro da própria igreja. São muitas desculpas. E na maioria das vezes, minha irmã, infelizmente, sabe o que é? A pessoa se coloca como incapaz de realizar um trabalho do próprio Deus que serve. Eu não levo para casa isso aqui nem que me pague. Está com a
síndrome de Jeremias. Ah, Senhor, sou uma criança, eu não sei falar. Aí Deus abre a boca de Jeremias, cale sua boca, porque quem fez a boca do homem foi eu, quem fez o ouvido do homem foi eu. Aonde eu te mandar você vai, porque as nações eu te dei como profeta. Eu vou botar as minhas palavras na sua boca. Mas tem gente que não está na síndrome de Jeremias, não. Já está como Moisés. Ah, Deus, não. Eu sou pesado de língua. Não sei falar, não. Eu não tenho eloquência, não. Aí Deus vai dizer, se aquieta, Moisés, que aonde quer que eu te mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Mas tem gente que não está nem na síndrome de Jeremias e nem de Moisés. Já está na de Gideão. Ah, Deus, eu sou o menor da minha casa, a minha família é mais pobre desse lugar, como é que eu vou fazer tal coisa? Aí Jesus olhou para Deus, olhou para ele e disse, ó, vá nessa tua força. Cadê a força que está guardada aí dentro de você? Bota ela para fora, meu irmão, cadê a coragem que você, louvado seja o nome do Senhor. Quando você estava no mundo, quando eu estava no mundo, era muito mais corajoso, não era? Não levava desaforo para casa, hein? Mas na casa do Senhor não tem coragem de enfrentar a obra. Meu Deus. Meu Jesus do céu. Por que, Jesus? Deus lhe chamou, meu irmão. Deus lhe chamou, minha irmã. Missões não só se faz indo, não. Missões se faz orando, contribuindo, enviando e indo. Olha quantas opções você tem para fazer missões. Ah, eu não posso ir. Ajude. Ah, eu não posso ir. Ore. Ah, eu não posso ir. Contribui, envie alguém. Agora não vá só se você estiver impossibilitado. Eu já vi alguém dizer, não é meu chamado. Ó, gente, está escrito. Jesus disse assim, olha só, fulano, fulano e fulano, ide às nações. Não. A ordem foi para a igreja do Senhor. Você está em tudo, meu irmão. Não está em tudo, minha irmã. Se encoraje, Jesus quer te usar. Tem gente que não tem coragem nem sequer de falar de Jesus na própria casa. E a família está perecendo e não abre a boca para falar de Jesus. Ah, mas eu falo, eles não acreditam, eles não dão crédito. Vá pregar a palavra, entrega o que Jesus mandou. Está se preocupando com o que vão achar, com o que não vão achar. Aí convida uma vez, a pessoa não vem, convida a segunda, a pessoa não vem, convida a terceira, a pessoa não vem. Ah, não vou convidar mais não, porque nunca vem, é na quarta vez que ele está esperando tu chamar para ele vir. Nunca deixe de convidar um parente seu para vir à igreja. Isso é missões, viu? Porque missões começam dentro da nossa casa. Louvado seja Deus. E eu corro para encerrar aqui. Meu Jesus. Sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Reflita aí. Ah, meu irmão, é culto normal, eu estou aqui. É o dia de culto. Todo domingo eu estou aqui. Sim. Como foi que começou tudo isso? Se você está aqui hoje, é porque um dia a palavra do Senhor chegou até você pela vida de alguém. Se eu estou aqui hoje, meu irmão, é porque a palavra do Senhor me alcançou em um dia através da vida de alguém. E se eu disser que quem estava pregando no dia que eu aceitei a Cristo e mão dada com minha esposa foi um cadeirante, você sabe quantos degraus tivemos que subir com ele, com uma cadeira de roda para ele pregar? A dificuldade que aquele homem tinha para chegar lá na igreja era terrível. Degraus, escada apertada, era uma luta, mas ele subia, ele não disse, não, eu vou, meu irmão, vamos, a gente ajuda e vai. E ele pregou Jesus e resgatou. E resgatou minha esposa. Agora, se coloque no meu lugar.
Eu olhando para a dificuldade que ele teve por várias vezes de entrar na igreja para pregar, e eu olhando para mim. A verdade chegou até a minha vida através de uma pessoa que estava debilitada, estava com dificuldades. E ele tinha na vida dele uma impossibilidade de correr, ele não anda. Mas ainda assim a palavra do Senhor me alcançou. E a pergunta que fica não para a igreja, mas para nós: o que é que nos impede? Qual é a nossa dificuldade? Meu Jesus. Se você está aqui, é porque você foi alcançado pela palavra de Deus. E Jesus quer te usar para que a palavra do Senhor alcance outras vidas. Seja grato. Reconheça o que ele fez na sua vida. Está escrito, 2 Pedro 3,9. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que venha ao arrependimento. Também está escrito, 1 Timóteo capítulo 12, verso 4. Diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? João capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade te alcançou e talvez você está retraindo essa verdade. A verdade te alcançou e talvez você esteja guardando, zelando essa verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa: você foi alcançado por essa verdade, e essa verdade pode alcançar outras pessoas, mas essa verdade não vai sair de você. Não se preocupe, que a partir do momento que você coloca para fora, você começa a falar sobre aquilo que Deus fez na tua vida, outras almas são alcançadas, vidas são alcançadas. Então coloque em seu coração: você foi alcançado e precisa alcançar. Você foi alcançado e precisa alcançar. Você foi alcançado e precisa alcançar. Porque tem muitas vidas perecendo lá fora. O mundo está de uma forma terrível. Está tão terrível que hoje eu tenho pedido a Deus: Deus, tampa, meu Pai, meus ouvidos, quando eu passar todas as vezes nesses lugares que falam todas essas coisas que o mundo está abraçando e está chamando de música. Não deixa meu filho ouvir, não, Pai, para que ele não cante. Matias tem 4 anos. E todas as vezes que eu passo por um lugar que tem qualquer som alto, ele diz: todo dia essa música do mundo, eu já não aguento mais. Ele tem 4 anos. Meu Deus. Ele chegou com o vizinho lá, o vizinho fez uma pergunta, ele disse: meu Deus do céu, eu fiquei meio constrangido, porque eu achei que Matias ia responder na lata. Ele disse: Matias, você sabe dançar? E eu disse: meu Deus do céu. Ele pulou uma fogueira, meu irmão, porque meu filho, ele é instruído. E ele disse: não, eu não danço não, eu só danço na igreja. Mas ele poderia ter ouvido algo bem pior que meu filho. Ele poderia trazer qualquer resposta referente à música do mundo. Ele poderia dizer na cara dele: música do mundo? Não presta não, que não é de Deus. Música do mundo é do inimigo. Meu filho fala disso. Glória a Deus. Ele pede para fechar a janela. Fecha a janela, porque a música está entrando aqui. É música do mundo. Bota um louvor para a gente ouvir. Instrução. Mas assim como minha família está na presença do Senhor, eu preciso desejar que outras famílias estejam também. Talvez você se pergunte: mas eu nunca tive uma experiência na obra missionária. Procure alguém que tenha, converse, diálogo, busque de uma forma colaborar com missões, seja de qualquer forma, mas busque se envolver com missões, porque eu posso lhe dizer e afirmo com toda a certeza desse mundo: Jesus mudou a minha vida. Foi Jesus que mudou a minha vida, porque eu sei de onde Ele me tirou. Mas deixa eu dizer uma coisa: missões contribuiu muito para que eu me tornasse o que eu sou hoje.
porque foi em missões que eu aprendi a valorizar tudo aquilo que está em minha mesa hoje, seja pouco ou seja muito. Assim como o apóstolo Paulo disse: olha, eu sei ter abastança, mas também eu sei passar necessidade. Missões ensina isso, porque em missões você vai aprender que a dor do próximo também deve ser a sua dor. Você está pronto? Eu já encerro. Você está pronto para ouvir apenas um ato simples que aconteceu em uma viagem missionária comigo? Você está pronto? Eu estive em Cauanga há pouco tempo. Não é na África, não. Fala Cauanga, né? A gente pensa que é aqui um povoado dentro de Cipó. E lá em Cauanga é uma terra muito seca. E eu estava a observar que as famílias saíam e ficavam do lado de fora, debaixo do pé de juazeiro durante a tarde, porque o sol era terrível. Eles ficam do lado de fora, tomando uma fresca, resenhando. E ali foi prato cheio para a gente, porque a gente está ali para fazer missões. Então, como eles estão reunidos do lado de fora, a gente, já chega para evangelizar. E eu estava observando as galinhas no quintal. Eu disse: meu Deus, vai morrer. E eu ficava: meu Deus, ela vai cair. Meu Deus, vai morrer. E eu ficava só observando. Por quê? Porque era tão quente, tão quente, tão quente, que ela só ficava com o bico aberto o tempo todo. Eu disse: meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que lugar terrível. Só que nós, no trabalho missionário, nós fazemos ações sociais. Levamos cabeleireira, manicure, pedicure, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, o pessoal transista. Muitos profissionais vão nos ajudar. E naquele momento ali da ação social, as crianças começaram a chegar, e observando cada uma delas, dificilmente você viu uma criança com camisa, porque não tem, e por causa do calor. As crianças começaram a chegar e eu comecei a observar as crianças. Meu Deus do céu. Umas crianças bem desnutridas, sabe? Você percebe que tem famílias carentes, e observando tudo aqui. E depois do culto infantil, começamos a doar brinquedos. E teve uma criança que ganhou um carrinho. E ela ficou tão feliz com aquele carrinho, que ela começou a brincar em tudo que foi lugar. Ela estava brincando. E as crianças todas brincando com os brinquedos que estavam sendo doados ali. Brinquedos não todos novos, mas bem cuidados. Quem quer essa doação? E elas brincando e brincando e brincando. Só que chegou o momento de dar o lanche para elas. E aquilo ali não rasgou só o meu coração, não. Mas algumas irmãs que estavam ali até choraram, e eu pedi para retirar elas para não constranger. Começamos a dar o lanche. Esse menino que ganhou o carrinho, que estava brincando com o carrinho, feliz e grato com aquele carrinho, ele pensou, ele imaginou que pelo fato de ele ter recebido o carrinho, ele não ganharia lanche. Eu não vou chorar, não. Ele olhou para o carrinho cheio de terra, meu irmão, sacudiu da perna dele para limpar o carrinho, veio até uma das irmãs, minha esposa estava do lado, e ele disse assim: tia, você troca esse carrinho por 2 lanches? Você está entendendo o que é isso? Você entende o que é uma criança ganhar um brinquedo, ficar feliz, de repente ela desejar trocar aquele brinquedo simplesmente por um lanche? Suporta, irmão. Mas nos ensina. Sabe o que meu filho me diz? Pai, vai separar os brinquedos? Não. Porque ele já sabe que toda viagem missionária separa-se alguma coisa dele para doar. Ensinamento não só para a vida dele, mas para mim como pai. Porque aquilo ali fez com que as irmãs até chorassem. Eu tiro, porque realmente acaba constrangindo. Mas as que estavam mais preparadas, a gente chamou e disse assim: filho, você vai ganhar o seu lanche. Só que eu não sei se você se atentou no detalhe.
ele não pediu para trocar por um. Ele pediu para trocar por... Me pergunte por quê? Porque o irmãozinho dele não tinha chego lá ainda. Ele disse, não, tia, um é para mim, o outro é para meu irmão, é porque ele não chegou ainda. Além de pensar nele, ele pensou no irmão. É o que eu tenho vivido em missões no sertão da Bahia. É o que eu tenho presenciado no sertão da Bahia. O trabalho das missões mundiais é maravilhoso. Ajude. Porque não é só na Bahia que tem gente necessitada, não. Em todo lugar tem. Mas ó, independente se é para o reino, se é para missões, se é para ajudar alguém, faça. Ajude. Está escrito que toda boa obra tem a sua recompensa. Mas nós não fazemos em busca de recompensa. Mas a recompensa vem ou não vem? Porque está escrito. Daquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe. E é dessa forma. Estou aqui com a voz cansada, o corpo cansado, mas estou fazendo o índio do Senhor. Eu poderia ligar para a irmã e dizer, irmã, é o seguinte, vim fazer uma viagem missionária, na ida um ônibus quebrou. Paramos na estrada. Até resolver e seguimos para o interior. Na volta, o outro ônibus quebrou. Paramos na estrada. Eu poderia dizer para ela, minha irmã, estou cansado. Cheguei em missões 2 horas da manhã, fui dormir quase 3. Preguei hoje de manhã. A voz está aqui, ó. Podia dar 1000 desculpas para não vir. Mas quem tem compromisso com o rei, não toma correndo em primeiro lugar. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade aqui. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E esse culto hoje, na sua vida eu profetizo que será uma divisão de água. Ó. A partir desse culto aqui eu creio que você vai olhar para missões de uma hora, de um olhar diferente, de uma forma diferente. Você vai se interessar mais pelo campo missionário. Se você... Eu queria que o pastor estivesse aqui para poder fazer isso, mas pelo que eu conheço ele, se você tem um desejo de conhecer missões, se você tem um desejo de aprender algo sobre missões, de participar de missões, até mesmo participar de viagens missionárias, conheça o projeto missionário Ide Avante. É o projeto missionário do qual eu faço parte. Por misericórdia, estamos lá à frente, juntamente com os demais irmãos. Projeto missionário Ide Avante. É um projeto missionário interdenominacional. Não é nem da Assembleia, nem da Batista, nem da Quadrangular. É de Jesus. A gente só não faz a conveniência, tá bom? Todo mundo que profere Jesus como único suficiente Salvador da sua vida tem a oportunidade de participar do projeto. Então as portas estão abertas. Se você tem a bênção do seu pastor para participar, para se envolver, busca lá no Instagram, segue, manda mensagem que a gente vai poder atender vocês da melhor forma possível. Amém? Minha irmã, obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo, sou grato a Deus. E eu espero, Deus, que essa palavra fique no coração de cada um de vocês, porque Jesus nos trouxe aqui para nos dizer que nós precisamos alcançar os que não foram alcançados ainda. E que esta palavra fique gravada realmente em teu coração. Eu queria muito louvar, mas eu não vou ter voz não. Mas que assim o nome do Senhor seja louvado. Amém? Em nome de Jesus.